Pessoal, falar em vozes verbais nada mais é do que falar em possibilidades de o verbo aparecer na frase relacionado com o seu sujeito, né? Então nós temos aí frases até então que trabalhávamos na voz ativa. Não que verbos de ligação, vocês devem lembrar, os verbos de ligação apenas ligam característica ou estado ao sujeito, eles não evidenciam uma ação em si. Né? Mas os outros verbos são verbos que estariam indicando, na maioria das vezes, ações, sentimentos, processos e, portanto, a gramática os considera até então na voz ativa. Né? Os nossos exemplos vinham em lousa ou nas aulas anteriores para vocês na voz ativa, o que significa dizer que o sujeito, não necessariamente nesta ordem, o sujeito pratica esse verbo, vivencia esse verbo nocional, né? Intransitivo ou transitivo. E a gente vai falar um pouquinho da possibilidade de voz passiva hoje, que é fazer com que o sujeito espere a ação ser praticada nele ao invés de praticá-la, tá? Eu vou pegar uma frase de exemplo, senão a gente não consegue entender, é só através do exemplo, senão fica muita nomenclatura. Esta imobiliária aluga casas grandes. Nesta frase, nós estamos considerando a voz ativa porque nós vamos verificar através da análise que já sabemos fazer que o sujeito esta imobiliária pratica a ação de alugar casas grandes. Né? Então a gente pergunta quem aluga esta imobiliária? Sujeito simples, aluga o quê? Casas grandes, o nosso objeto direto, né? Então temos aí a análise desta frase em voz ativa para que a gente possa fazer a transposição para a voz passiva analítica. Vou começar fazendo isso mantendo uma ordem direta, porque não é a única nem a mais correta, mas é aquela mais comum para a gente poder raciocinar, né? Então depois você pode inverter a ordem tanto da primeira quanto da segunda frase, desde que não mude o significado. Estamos querendo dizer a mesma coisa numa outra estrutura frasal, né? Invertendo agora as funções, a gente vai pegar o nosso objeto direto, casas grandes, e vai colocar na posição de um sujeito paciente. Vamos começar agora a nossa frase em voz passiva analítica com esse termo, casas grandes, né? E agora vamos olhar para o verbo. O verbo vai receber na voz passiva analítica o auxílio do verbo ser, tá? Então a gente vai acrescentar o verbo ser como auxiliar para que nós fiquemos aí com uma estrutura de passiva. Então, casas grandes são alugadas. O nosso verbo principal, que era o alugar, foi para o particípio, né? E ambos aí, o são e o alugadas, concordando com o sujeito paciente, casas grandes, né? E no presente do indicativo, igual estava na voz ativa. E aí é que vem o cara, que é o título do nosso módulo, né? Quem que está praticando a ação, embora não esteja conjugando o verbo por esta imobiliária. Então temos aí o acréscimo da preposição por para introduzir o nosso agente da passiva. Casas grandes são alugadas por esta imobiliária, tá? Então, notando aí que o agente da passiva é o termo que está praticando a ação verbal, mas não está funcionando como sujeito. Porque se a gente perguntar quem são alugadas, responderemos casas grandes como sujeito paciente. Tudo bem?